noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na TV e Rádio Chico Xavier, no nosso programa mensal que se chama Encontro com o Nelson Tavares. A gente está aqui uma vez por mês, terceira quinta-feira de todo mês, é o nosso dia e hora marcado às 19 horas, horário do Brasil. Sejam todos bem-vindos. A gente vai trazer sempre aqui reflexões diferentes, temas diversos. Convido a todos, quem gostar desse encontro, tem vários outros encontros aí. Na TV Rádio Chico Xavier tem lá uma playlist com muitos outros encontros e também no canal do Nelson Tavares, no YouTube do Nelson Tavares, que é o nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. Sejam todos bem-vindos a acompanhar alguns temas. Eu sempre tento trazer aqui no Encontro com o Nelson Tavares, temas para a gente pensar, para a gente refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, trazer o Evangelho para o dia a dia, para a nossa realidade, para as nossas questões. E o tema de hoje, em especial, vai exatamente nessa linha, que é vivendo e aprendendo, ou aprendendo a viver, ou viver aprendendo, tudo isso e mais um pouco. Claro que a gente sempre vai falar de Jesus, de doutrina espírita, porque dá para viver e aprender sem o Cristo? Claro que dá. A escolha é nossa. Só que um caminho mais seguro, mais tranquilo, mais sereno, não quer dizer que não vai ser difícil, atenção, mas mais tranquilo, mais seguro e mais sereno é caminhada na direção que o Mestre ensinou, na direção do amor. Não precisa nem ser cristão. Se a gente seguir os preceitos do Cristo, vamos mudar de nome, pega todo o ensinamento do Cristo e bota lá o nome de um outro alguém, não diminuindo Cristo, tá? Só quero aqui tirar um pouco essa ideia que a gente tem muitas vezes de que eu necessito ser cristão. A questão não é ser ou não ser cristão, a questão é aprender a amar, é seguir nessa direção dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tá bom? Vamos lá? Então vamos começar. Vamos fazer a nossa oração? Então, convido a todos, quem quiser, claro, e tiver vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim rogamos primeiramente a Deus Pai por essa encarnação, por essa vivência, por esse aprendizado, por mais essa vida que possamos aqui aprender a amar um pouco mais. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso modelo, guia, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, a nos mostrar esse caminho do amor. Agradecemos a Ti, Senhor, por todo esse amor derramado sobre nós e por todo esse aprendizado, todo esse ensino da Tua doutrina para que possamos aqui buscar aprender com as nossas dificuldades. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores da TV Chico Xavier, que nos envolvem, que nos trazem um pouco dessa tranquilidade, dessa serenidade do Mestre, quando aqui o buscamos. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse encontro com o Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? É um prazer, mais uma vez, eu gosto sempre de repetir, porque antes de começar, isso aqui não é um aprendizado que a gente vai distribuindo e multiplicando somente, é principalmente para o orador, aquele que vos fala, porque olha só, pessoal, eu estou na caminhada também, tá? Estou aprendendo a viver também, estou vivendo e aprendendo também. Então é importante a gente entender toda essa sistemática da vida, os propósitos, os porquês, ou para quês, porque dessa forma a gente vai direcionando para o nosso bem-estar, para a nossa realização, para a nossa felicidade, que é no fundo o que a gente vai sempre falar. Falar de Jesus, a gente vai falar de felicidade. O que Jesus veio trazer? Uma proposta para hoje, para agora. Seja feliz. Simples assim. Seja feliz. Então é por aí que a gente vai seguindo, vamos tentar entender, vamos aprofundar um pouco mais, com a ajuda da doutrina, alguns aspectos para transformar a vida mais leve, mais serena, mais tranquila, nesse caminho que Jesus
trilhou há muito tempo e nos ensina, fala, olha, vem por aqui, aqui é mais seguro, vem comigo, eu te dou a mão. Você quer ajuda? Batei a porta, ela abriu e você vos-á. Eu estou contigo. Levanta e anda, vamos lá. Só fazer o esforço, vamos junto. Então, a vida. Olha quanta reflexão dá para a gente trazer aqui. A vida só tem um sentido, tá, pessoal? Um sentido só. O sentido é o aprendizado, porque se não for para aprender, eu questiono para vocês. E tem muita gente que acredita que é assim, tá? E não vou aqui discutir com ninguém. Cada um acredita no que quiser. Mas vamos lá. Se a vida for só para gozar os prazeres da carne, como num grande recreio, sabe as crianças que vão no recreio, aquela coisa, tem a hora do estudo e tem a hora do recreio, que é só jogar bola, brincar de boneca, comer lanche, brincar, gritar, correr, fazer diversão. Se a vida fosse só isso, qual o propósito? Nascer, morrer? O que a gente evolui? Somente gozando os prazeres da carne. Não estou dizendo que precisa ser o oposto, o extremo, não, tá, pessoal? Nenhuma coisa nem outra. Dá para ter o recreio, dá para gozar os prazeres da carne também. Atenção, também. Mas o propósito da vida vai muito mais além, muito mais profundo do que isso. E principalmente nesse sentido do aprendizado. E essa é talvez a palavra-chave. É a chave que pode virar a caminhada de muitas pessoas. Porque quando a gente entende, uma proposta, tá, gente? É uma proposta. Atenção, se você achar legal, vamos acompanhar o raciocínio. Se não achar legal também não tem problema. Cada um na sua caminhada, ok? Cada um no seu momento, cada um... Não existe melhor nem pior. Existem momentos, existem fases. E claro, que é o caminho. O caminho que o Cristo apresenta, que é a direção que a gente vai aqui discutir um pouco. Então, quando nós entendemos a vida como um grande aprendizado, no primeiro momento nós nos colocamos naquele sentido que, bem, se é um aprendizado eu ainda não sei. E se eu não sei, eu tenho que aprender. Se eu tenho que aprender, eu me coloco como aprendiz. O aprendiz porque ainda não sabe, tem que aprender. Então, vivendo, aprendendo, pegando a frase tema de hoje, é através dessa vivência, através dessa encarnação, que nós vamos aprendendo. E esse aprendizado vai nos levar à evolução, ao crescimento. Para que na próxima vida estejamos melhor do que agora. Para que na outra, melhor ainda. Não necessitando do processo da expiação. Mais à frente, a gente tendo tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre expiação. Tem a prova e tem a expiação. Vamos entender esse mundo, a dinâmica desse mundo aqui, planeta Terra, esse momento que a gente está encarnado. Tem aqueles que estão provando, tem aqueles que estão expiando. E raro aqueles que são os missionários. Vamos ticar os missionários aqui pelo seguinte: os missionários é aqueles que não precisam mais, aqueles que já encarnaram aqui, já passaram por essa lição, já aprenderam, não são mais aprendizes, e por caridade, por muito amor, por auxílio àqueles que necessitam aprender, como nós, pelo menos eu vou dizer por mim, ok? Vem aqui para nos auxiliar, vem aqui com uma missão específica para ajudar a desenvolver uma área, um setor específico, na humanidade como um todo, num setor, numa sociedade, o processo evolutivo em geral. Ponto. Esses são os missionários. Mas eu nem vou me debruçar muito, porque, pelo menos para mim, não me toque, e espírito missionário aqui não precisa nada do que a gente está discutindo, porque já está num outro patamar, já está num outro nível evolutivo e já passou por isso tudo. Talvez aqui a gente está aprendendo, fazendo uma analogia, uma brincadeira, a gente está aprendendo talvez as primeiras letras do alfabeto, mais ou menos, a montar uma frase, ok? E esses espíritos de luz já estão no doutorado, já passaram muito tempo. A gente está aprendendo a escrever ainda, uma coisa muito sorrateira, muito devagar, ok? Então, os espíritos que estão nessa categoria, os missionários, já estão num outro nível.
mas vamos falar de provas e expiações e desse mundo que a gente vive. Esse mundo que a gente vive, para quem está provando e quem está expiando, é um mundo caracterizado pela hostilidade. É um mundo caracterizado pela violência, pela predominância do mal. Tem mais maldade do que bondade. É brabo, Nelson? É brabo, é difícil, claro que é difícil. Então, o que acontece nesse momento? Estamos numa fase, nessa transição de mundo, de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Depois eu falo de prova e expiação, tá? Mas vamos só seguir nesse raciocínio aqui. E nessa transição para o mundo de expiação, muitos de nós, com uma ideia para um mundo melhor, e é claro que vai ser melhor, a gente vive muito naquela assim, Nelson, eu não vejo a hora de chegar ao mundo de regeneração, e depois o mundo ditoso, o mundo feliz, e tá melhor, né? Porque tá brabo demais isso aqui, tá difícil, então eu quero já tá logo num outro momento melhor, ok? É ou não é o que muita gente pensa? Mas de alguma forma vamos tomar cuidado, porque aí a gente acaba fugindo para os livros, fugindo para aquele futuro por vindouro que vai acontecer, mas ainda, atenção, ainda não é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é entender que é mais simples do que parece. Por mais duro que seja, é o seguinte: você, eu, ainda temos o que aprender nessa encarnação, num mundo de provas e expiações. Porque é muito simples, pessoal, porque se não fosse assim, a gente não estava mais encarnado aqui. Não necessitaríamos, olha só o destaque, necessitaríamos de vivenciar nenhum mundo de provas e expiações para aprender. Resumindo, a gente ainda não aprendeu. Nem eu. E nem você. Estamos em aprendizado, e essa é a ideia. Tá? Então a grande questão que fica é a pergunta de ouro. O que eu ainda não aprendi? O que eu tenho que aprender? Essa é a grande pergunta que às vezes a gente passa uma encarnação inteira, às vezes não, a maioria das vezes, sem se questionar. Lubridiado, só nos prazeres da carne, que não estou diminuindo eles, tá, pessoal? Claro que os prazeres da carne são bons. Atenção, não precisa essa dicotomia, esse 880, esses opostos. Mas atenção, cuidado para não se distrair só. Cuidado para não se distrair com as questões materiais e esquecer do mais importante, que é o que você veio fazer aqui, além de gozar os prazeres da carne. A vida não é um recreio, pessoal. Sem ilusão, sem Disneylândia, sem história da carochinha. O mundo é hostil? Claro que o mundo é hostil, mas isso diz muito sobre nós. Se nós estamos aqui é porque nós vibramos em um mundo como esse. Porque se a gente fosse algo melhor, a gente já não estaria mais aqui. A gente estaria em outros mundos. Ou talvez estaríamos, como por exemplo, os espíritos são missionários aqui, que já passaram e não necessitam mais, e vêm aqui por amor. Talvez a gente estaria aqui por amor, mas é uma outra história. É um outro nível de conversa que não nos pertence ainda. Ainda. A gente vai chegar lá. Então o que eu quero trazer são esses questionamentos. Para mexer conosco. Para de alguma forma a gente parar e pensar. Te faz essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que aprender nessa vida que eu não aprendi ainda? Para que eu estou encarnado? Entenda que o foco vai ser sempre o aprendizado. Então, foque em aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu. Provavelmente tem a ver com todo esse teu lado sombra que está aí dentro, que você já reconhece. Algumas mazelas, algumas questões. Nelson, mas o mundo é muito difícil, esse mundo é um mundo muito competitivo, esse mundo... Claro que é. Claro que é. Mas a questão é, como é que eu vou aprender? O que eu tenho que aprender num mundo hostil como esse, num mundo competitivo como esse? O mundo que a gente vive muitas vezes
muitas vezes não, o mundo afirmando, não é muitas vezes, a grande parte, digamos assim, vivencia aquele grande mundo do quem é o melhor, a competição eterna, quem é o vencedor. E aí quando tem um vencedor, tem um perdedor, o cara é o top, tá lá em cima, o grande vencedor da vida, do mundo, admirado, aplaudido, e o outro, aquele é um fracassado, aquele ali não vale nada. Então tem um vitorioso e tem um derrotado. E aí vem o Mestre Jesus, que fala mais ou menos o seguinte: esquece isso, pessoal. Esquece isso. Jesus veio trazer um outro tipo de competição, mas não é a competição com o próximo. É amar o próximo. Competir contigo mesmo. A competição é interna. É aqui, ó. Tá aqui dentro. Não é mais com o outro. Que competição é essa, Nelson? Essa competição é domar as tuas más tendências, as tuas más inclinações, que eu tenho certeza que você tem, tá? Como eu tenho. Olha aí para dentro, que você sabe quais são, não precisa me dizer, não precisa contar para ninguém. A disputa não é com o mundo, a questão não é externa, a questão é interna. É vencer a si próprio, é enxergar todas essas questões aí e trabalhar. Trabalhar a teu favor, fazer esse tal desse esforço, que é uma palavra que a gente não gosta muito. Sabe o que é isso? Isso aqui hoje nós chamamos de reforma íntima. Essa palavra que está na moda, digamos assim, que a gente escuta tanto falar. Reformar para criar, e a gente aos poucos ir lapidando essa pedra, esse novo eu. É competir, é sair vitorioso, sabe de quê? De você mesmo. Nessa tua batalha, no teu gerenciamento interno. É muitas vezes aprender a dizer não, mas não é não para o mundo, é não para você, não para as tuas paixões. Se a gente não controla as nossas paixões nos controlam. Ok? Falo até devagar e com pausa para a gente parar e pensar. Quantas vezes a gente deixou, muitas vezes, à vontade, um instinto somente em questões que a gente não sabe que não é muito legal e não controlou, e essa questão acabou nos controlando e nos levando para uma direção que não é muito legal também. As nossas paixões. Então é para a gente refletir. Essa tal reforma íntima, que é ser melhor, que é melhorar, lapidar essa pedra, que é trabalhar o nosso eu. Isso tudo que eu convido vamos escrever. Escreve, materializa, bota no papel. Bota no papel as tuas qualidades, bota no papel aquelas questões que você pode ainda melhorar. Te questiona no papel. O que você quer de si? O que você almeja? Olha para as tuas mazelas, para as tuas tentações. Está aí um ótimo auxílio, as tuas tentações. Tentações. Presta atenção nas tuas tentações. Provavelmente ela tem a ver com as tuas fraquezas. Fraquezas essas que podem ser fortalecidas. Quando? Quando a gente quiser. Quando a gente quiser transformar fraqueza em força. Quando a gente quiser trabalhar. Porque temos sim virtudes, isso é muito importante, pessoal. A ideia aqui não é ficar chutando cachorro morto, falando mal e se sentindo mal. Já temos virtudes conquistadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa virtude que a gente conquistou hoje, em um passado, já foi uma fraqueza. E assim é o processo, assim nós vamos vivendo e aprendendo, transformando fraquezas em fortalezas, aprimorando, criando, se reinventando num todo. Então pega esses pontos, identifica eles e trabalha com carinho. O que é trabalhar? Trabalhar é aquela frase que eu vou repetir, eu falei ainda há pouco. Domar as más inclinações. Vamos repartir
essa sentença aqui. Domar. Domar as más inclinações. O que é domar, Nelson? Domar é ter controle. Ninguém disse que vai sumir. Atenção. Muitas vezes a gente acha que não, me livra, não quero mais. Ela vai continuar existindo, tá? Mas o domar é o controlar. É como um cavalo arredio, fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia, como um cavalo arredio muitas vezes, que num primeiro momento vai ser difícil botar ali a rédea nele, segurar, controlar, mas preste atenção, quem manda nesse cavalo aqui interno somos nós, tá? No dia que a gente quiser botar ali a guia, e às vezes tem que apertar um pouquinho, principalmente no começo, se ele está solto, andando por aí, perdido, liberado, sem rumo, muitas vezes a gente tem que colocar, nesse primeiro momento, domar. Ele vai continuar sendo arredio, mas a gente vai controlando ele aos poucos e vai colocando ele no caminho certo, botando esse cavalo para caminhar na direção. O importante é a gente entender, eu digo isso para vocês, porque há um grande vazio no mundo como um todo, que é essa busca pelo aspecto material que o mundo nos oferece. Nós somos doutrinados, desde criancinha, pelo mundo, muito mais do que pelo aspecto religioso. Quando eu falo religioso, não é para alguém ter uma religião ou não, mas o religioso no sentido da palavra religião, que é religare, é ligar com o alto. É nesse sentido que eu estou falando. Então, a maioria de nós somos doutrinados muito mais pelo aspecto material do mundo, que tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, tem que consumir, tem que comprar. E esquecemos, talvez, ou não focamos, ou damos menor importância, ou deixamos de lado certas questões, que é esse contato com o alto, que é essa busca aqui. E por que eu falo com essa busca? Quero dizer pelo seguinte, o que acontece cada vez mais, nós já passado alguma idade, passado ali os 40, 50, mais para frente, onde já tivemos as nossas experiências, as nossas vivências durante essa encarnação, não encontramos essa tal felicidade que foi prometida lá atrás. Quando eu digo lá atrás, é desde que a gente encarnou. Pelo menos essa consciência dessa vida aqui. E aí a gente acaba aquele vazio enorme, acaba um desespero enorme, porque qual é o propósito, qual é o sentido da vida? E infelizmente as pessoas se perdem, porque não sabem para que eu estou vivendo. Vai perdendo a graça, vai cansando. Às vezes brinca tanto no parquinho, a vida vira um gozo, encarnação inteira, e depois jogar bola já não tem mais graça, nem brincar de boneca. O que fazia sentido antes já não faz mais, porque agora eu já tenho certa idade, já não tem mais aquele brilho, não tem mais aquele interesse como antes. E aí começam esses questionamentos de foro íntimo, trazidos muito por esse vazio existencial, esse vazio de um propósito de vida. Então, muito daqueles que já andaram, trilharam por aí e não encontraram, após um tempo, voltam àquele sentido que eu disse ainda há pouco. O sentido religioso, na palavra religião, que é o religar, é o ligar com o alto. Para quê? Para entender um pouco melhor qual o sentido da felicidade, o que eu tenho que aprender nessa vida, o que eu não aprendi ainda, que é um pouco desse questionamento que a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer, como eu disse ainda há pouco, e vou repetir agora, entender essa dinâmica do mundo de provas e expiações. Vou começar falando um pouquinho sobre expiação agora. Expiação. Vamos dividir essa palavra, entender a origem, a semântica da palavra. Expiação. Ex de extrair. Origem do latim, tá? Então, o ex vem de extrair. O pia vem de pureza. E ação é ação. Ex de extrair, pia de pureza, ação da ação. Então, o que isso quer dizer? Vamos mastigar a palavra aqui. Expiação, na verdade, quer dizer a ação para a gente extrair
a pureza que está em nós. O que isso quer dizer? Aprofundando aqui para a gente entender o processo de expiação. O processo de expiação é quando nós temos que passar pelas provas, mas erramos e persistimos no erro. É quando existe um erro consciente e por rebeldia, porque eu quero do meu jeito, ou o que é que seja, nós queremos permanecer no erro, permanecer no erro, permanecer no erro. Aí normalmente aquele momento aqui, abre parênteses, que o nosso mentor, o nosso anjo da guarda fica assim, ai meu Deus, dá-me um trabalho, tá me dando um trabalho, eu tô ali tentando falar, mostrar, vai por aqui, tenta uma vez, tenta duas, tenta três, vai, chega uma hora que não dá, aí quando não dá, deu ruim. O dar ruim é espiar. Espiar para quê? Não como punição. Espiar para aprender. É ação para voltar a essa pureza que a gente perdeu. Que pureza é essa? A gente está falando de amor. A lei é de amor, o aprendizado é no amor. A gente pode fazer pelo amor ou a dor para nos levar até o amor. Olha que importância isso agora, tá? É aquela frase que está muito... Nós espíritas conhecemos muito. Quando não há no amor é pela dor. Mas olha só, nem toda dor é um processo de expiação. Vamos entender isso com calma. Nem toda dor é um processo de expiação. O que eu quero dizer? Não é porque o camarada está doendo, que está doendo para ele, esse processo expiatório que ele está vivenciando hoje, que quer dizer que ele está retornando à direção do aprendizado do amor. Porque acontece muitas vezes é que a dor bate forte, mas a pessoa continua rebelde no propósito dela. Então eu te pergunto, o que ela aprendeu? Nada. Só doeu. Fica para a próxima. Consegui explicar direito? Ou está confuso? Olha só. Vou criar um exemplo agora aqui, tá? Imagina dois fulanos. Vamos imaginar o fulano A e o fulano B. Os dois tiveram um acidente depois de 40 anos de encarnado, tá? Os dois tiveram um acidente no mesmo dia, onde perderam um braço, o braço direito. O fulano A e o fulano B. Algo trágico, algo muito complicado, que eu não consigo nem imaginar como é que deve ser. Mas vamos trabalhar na teoria aqui para a gente entender o sistema da expiação e do aprendizado, ok? Cortou o braço do camarada. Digamos, atenção, digamos que é um processo de expiação para os dois, ok? Que eles necessitam perder esse braço. Não estou dizendo que todos os casos são... Vamos com calma, tá, pessoal? Porque qualquer coisa a gente adora julgar. Ah, isso é expiação, isso é isso aquilo. Calma, não dá pra gente saber. É caso a caso. Mas vamos tentar entender a lição como um todo. Então, os dois perderam o braço e é um processo de expiação no caso deles, em específico. Tá bom? Só que aí o fulano A ficou totalmente revoltado. Brigou com Deus, xingou, por que aconteceu comigo, eu não mereço, se rebelou, desistiu da vida, talvez até cometeu suicídio ou não, ou brigou com tudo e com todos, acha que a vida é uma grande injustiça com ele, o que ele fez de mal, isso é punição de Deus. Revolta. Do momento que ele perdeu o braço até o final da encarnação, ele só se revoltou. Ponto. E teve o fulano B, que levou ou buscou entender num sentido mais profundo, que é talvez esse sentido que a gente está tentando entender aqui do aprendizado. Qual é? Bem, eu perdi o braço, está difícil, vai ter muita dor, mas não necessariamente vai ter sofrimento. E buscar entender, olha que difícil isso, tá, pessoal? Não estou dizendo que é fácil, mas existem casos da pessoa ressignificar a vida dela, se questionar, mexer, balançar na base como um todo, entendendo que se o pai quis assim, é o melhor para ele, apesar dele não ter um entendimento mais profundamente, e fazer uma mexida na vida dele como um todo.
entendendo, aceitando, dando sentido talvez pela falta desse braço dele, que talvez possa levar ele num futuro a olhar para trás. Olha agora que difícil que eu vou falar, mas eu conheço casos, tá, pessoal? Eu conheço casos desse sujeito olhar para trás e dizer assim: caramba, ainda bem que eu perdi o meu braço, que mudou totalmente a minha vida. Hoje eu não tenho braço, é difícil estar sem esse braço, mas através de perder esse braço, mexeu na minha vida de tal forma que hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje a minha vida é melhor do que antes quando eu tinha o braço. Eu digo isso com muita dificuldade, porque é fácil falar, tá? Muito fácil falar, porque eu tenho os dois braços. Uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Mas o que eu disse para vocês aqui, que eu conheço casos que vão nesse sentido da pessoa sofrer uma grande dor, não necessariamente o braço, eu não conheço ninguém que perdeu o braço, tá? Eu criei o exemplo agora aqui. Mas a pessoa que teve uma grande dor, uma grande dificuldade, um fato na vida que poderia ter derrubado ela completamente ou alavancado ela. E a interpretação da expiação de extrair a pureza em nós, de nos levar para o caminho do amor, para esse aprendizado, é exatamente isso. Porque doeu, e doeu muito, e talvez doa até hoje, mas a pessoa está dando um sentido para aquilo. Provavelmente, de novo, tá? Ela vai estar reparando algum erro do passado, essa permanência da escolha no erro, através de um novo significado para a vida dela, através de um aprendizado no amor. Isso é expiação. Só doer por doer, não necessariamente o camarada vai entender nada. Tá entendendo a diferença? Que é mais profundo do que parece. Porque às vezes a gente acha que a dor não, porque tem que é o castigo. Dor é o castigo. O que adianta o pai pegar a criança que faz besteira e colocar no quarto só para ela sentir a dor? Se ela sentir a dor e continuar fazendo a mesma besteira que ela fazia antes, que aprendizado teve? Aí você vai botar ela de novo. Aí vai botar ela de novo. Vai botar ela de novo. Quantas vezes vai ser necessário até o momento que ela vai estar lá no castigo, ela vai repensar: eu acho que eu fiz besteira, não é bem legal. Eu vou agora mudar minha atitude. Vou buscar fazer diferente. A questão não é, pessoal, olha só. A questão não é um Deus vingativo, um Deus que pune. O Deus é de amor, é educação. Expiação é educação. Expiação é nos colocar de volta ao caminho do amor que a gente se perdeu em algum momento. Mas o mais interessante disso é que não precisa ter expiação, tá, pessoal? Expiação, no fundo, é uma escolha nossa, pela nossa rebeldia, pela nossa escolha no erro. Dá para crescer, dá para evoluir só provando. O que são as provas da vida, Nelson? São todos esses desafios que aparecem para você aí que você chama de problema. Há duas formas de enxergar. A vida é um problema ou a vida é um desafio. Aí é contigo. Faça as tuas escolhas. Olhar como um problema, eu posso garantir que vai ser bem mais difícil. Agora, olhar como um desafio, talvez você consiga motivação para superar estas questões, para aprender através dessa vivência, vivendo e aprendendo. Já chegamos no nosso horário, pessoal. São temas assim que dá para a gente refletir bastante. Essa parte filosófica que a gente traz um pouco aqui da doutrina espírita, para refletir, para pensar, e a gente vai sempre unir o aspecto religioso, que é o ensinamento do Cristo. Qual é o ensinamento do Cristo? É o ensinamento do amor. A gente está aqui para aprender sobre o amor, aprender a amar, aprender a se amar. Tudo na direção do amor. Te questiona, convite que eu faço, te questiona, acorda de manhã, pergunta a si mesmo: como eu posso amar mais? Como eu posso amar mais? Segue essa direção. Ama o outro. Ama a si mesmo.
Amar o próximo como a si mesmo. Mas ama. Viver e aprender no sentido do amor, check, tá feito, tá bom? Encerro por aqui mais esse encontro com o Nelson Tavares, espero que vocês tenham gostado. Ou se não gostou também não tem problema, tá? O importante é que se gerou reflexão, se fez pensar, se mexeu, se balançou, perfeito, essa é a ideia. Que a gente vai encontrando os nossos caminhos na vida. Agora, só para garantir, ressaltar, repetir o que eu falei. O caminho seguro é o caminho com Cristo. Tá bom? Beijos e abraço a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.